Fala pessoal, Latos falando, vamos lá para mais um Latos Responde. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, acho que todos os temas são interessantes, mas esse é mais capcioso, vamos dizer assim, né? A gente vai falar bastante hoje sobre o índice Bovespa, né? E o que compõe ele, qual a importância do índice Bovespa, né? E como que eu posso operar até mesmo esse índice Bovespa, tá? Mas antes de mais nada, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário, deixa nos comentários aí que assuntos você gostaria de que a gente abordasse aqui, né? O mercado financeiro é tão grande, tantos assuntos interessantes aí, então deixa na descrição aí que assunto, né? Deixa nos comentários que assunto você gostaria que a gente estivesse falando aqui, tá? Mas indo direto ao assunto, quando a gente pensa em bolsa de valores, em mercado financeiro, né? Não tem como a gente pensar no índice Bovespa. Cada país tem uma bolsa, né? Países pelo menos democráticos e tudo tem uma bolsa, e tem alguns países que não são democráticos que têm bolsa também, tá? Mas geralmente países que têm uma economia sólida, estável, tem bolsa de valores, né? Porque ela é parte de uma economia, é o reflexo da economia daquele país, e toda a bolsa tem seu índice, e esse índice, ele compõe as ações que compõem aquela economia daquele país. Então você pega aqui no Brasil, a gente tem um índice Bov e dentro do índice Bov tem várias empresas, né, que tem o seu capital listado, né, ou seja, pegaram um pedaço da sua empresa e venderam para o mercado financeiro, dando a possibilidade de outros investidores irem lá e comprarem um pedaço dessa empresa através de ações dentro da B3, dentro da Bolsa de Valores do Brasil. Tá? E o que compõe o índice Bovespa? Basicamente ele é composto de ações, né? Então tem várias ações ali de vários setores diferentes, cada ação baseada no seu volume financeiro e em outras informações, ela faz parte desse índice Bovespa, ou seja, todas as empresas que têm ações listadas dentro da Bolsa de Valores não necessariamente está dentro do índice Bov. Por quê? No Ibov tem algumas regrinhas para fazer parte do índice Bov, tá? E dentro desse índice Bov tem as empresas que têm maior peso e menor peso. Tá? Então, quando a gente pensa no índice Bov, o Ibovespa está subindo 1%. Desse 1%, é calculado quanto cada empresa que faz parte do índice Bovespa e tem ali a sua porcentagem de peso, baseado principalmente em volume de negócios ali, né? Qual a importância e qual o peso que ela tem. Então, vamos pegar um exemplo simples do Ibov. O Ibov, hoje o índice Bovespa tem vários setores ali, mas se a gente pegar o setor de mineração, o setor de óleo e gás, o setor de varejo e o setor de banco, esses quatro setores, eles compõem mais de 50% do índice Bovespa, tá? Então, quando eu penso no setor de mineração, estou pensando, por exemplo, em Vale, Gerdau, CSN, empresas do setor de mineração, setor de produção de aço, tudo, tá? Então, isso é um setor extremamente importante para o Ibovespa. Aí depois a gente tem o setor de óleo e gás, que envolve Petrobras, Prio 3, R3, enfim, empresas voltadas ao ramo de petróleo. Aí eu posso ir para banco também, que aí envolve Itaú, Santander, BTG, Banco do Brasil, Bradesco, tá? Ou seja, é outro setor. E tem o setor de varejo, aí envolve Magazine Luiza, Via Varejo e outras empresas do segmento de varejo. Então, isso compõe o índice Bovespa. Então, quando ele está subindo, quer dizer que ou a totalidade dessas empresas e esses setores estão subindo, ou parte importante deles. Você pega uma Vale e uma Petro, o setor de mineração e de óleo e gás, ele sozinho é mais de 30% do Ibov. Se o Ibov está subindo 1%, depende de quanto Vale está subindo, quanto Petro está subindo, só elas estão arrastando sozinho esse 1% do Ibov. Tá? Então é importante você entender que o índice Ibov ele é calculado baseado na movimentação das ações que compõem a cesta de ações do Ibov. Tá? Então é muito importante e, diferente de outros países, aqui no Brasil é muito concentrado os setores, né? São poucos setores que contemplam em mais de 50% do índice Ibov, que no caso é o setor de mineração, setor de óleo e gás, setor de bancos e setor de varejo. Tá? Então é importante ter esse entendimento, essa mentalidade quando a gente pensa no índice Bov. E a gente consegue operar a oscilação desse índice Bov através do índice futuro, né? Que é um contrato futuro, onde a gente consegue, ele é um derivativo do índice Bov,
tá? E a gente consegue operar ele aproveitando as oscilações, seja de compra ou de venda. A gente também pode fazer isso através de ETF, que é o BOVA11, que é bem conhecido, se eu acredito que o IBOV vai subir, eu compro o BOVA11 e espero ele subir. Se eu acredito que vai cair, eu vendo o BOVA11 e espero ele cair. A mesma coisa com índice. Claro que índice tem uma alavancagem que o BOVA11 não tem, enfim, tudo depende da estratégia que você tem para fazer dentro do mercado. Tá? Mas são índices operáveis. Mas para isso você precisa entender o que faz a Vale subir, o que faz a Petro subir, o que faz banco subir, o que faz varejo subir. E aí entra de você entender o cenário, entender para entender Vale precisa entender minério, para entender petróleo, a Petro precisa entender petróleo, para entender banco e varejo precisa entender sobre juros, sobre inflação. Tá? Entender sobre política, entender sobre economia interna, economia externa. Então, são vários fatores que eu preciso entender para poder operar esses ativos. Mas são ativos importantíssimos, interessantíssimos de se atuar e rentáveis. E o interessante é o seguinte, eu consigo entender o que faz esse ativo subir ou cair. Ou seja, então eu consigo ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer com esse ativo se eu entendo o que movimenta os itens que compõem esse ativo, que no caso aí o índice ou o BOVA11, que são referências do índice IBOV, do índice Ibovespa. Tá? Então é importante. E detalhe, né? O índice, o Ibovespa, assim como qualquer índice, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o índice S&P 500 e em outros países a gente tem outros índices que refletem a bolsa, ele acaba sendo um reflexo econômico também, né? Até porque basicamente todos os setores que envolvem aquele país, né? Aquele país tem capacidade de atuar, empresas daquele país, estão listadas na bolsa. Basicamente, se a bolsa está indo mal, quer dizer que tem alguma coisa ruim acontecendo com o país que está afetando esses setores e a bolsa está indo mal. Então ela acaba sendo um termômetro, né? O índice IBOV, no caso, acaba sendo um termômetro do que é, né? Literalmente do que é e como está a economia do Brasil. Então, se esse índice está tudo bem, quer dizer que, está tudo bem com o Brasil, a expectativa com essa economia brasileira é boa. Tá uma merda, tá caindo, tá machucado, sinal que o mercado acredita que tem algo errado com a economia do país. Tá? Então é um baita termômetro para a economia como um todo. Tá? Então conhecer o índice, a composição do índice, o índice Bovespa, acompanhar ele é super importante. Mesmo que você não opere o índice Bovespa, puta, Jeff, eu opero o dólar. Mesmo assim, é importante você entender o que está acontecendo no índice Bovespa, o que está fazendo ele cair, o que está fazendo ele subir, né? Até para você também entender se o motivador faz reflexo no dólar e muda a forma de você tomar suas decisões ali, tá? Então, entender, conhecer profundamente o índice Bovespa é muito importante, entender sua composição é muito importante, o cenário, o mercado de ações é muito importante, o mercado futuro é muito interessante, muito importante conhecer se você quer ser um profissional do mercado financeiro. Então, uma coisa não funciona sem a outra, mas sempre quando você pensar em índice Bovespa, pense que ele é o termômetro de uma economia, justamente porque ele é composto de empresas que fazem parte dessa economia, né, de setores que fazem parte dessa economia. Então acaba sendo um reflexo direto da economia daquele país. Né? Então quando você ouve falar que a bolsa subiu 5%, é porque a expectativa está muito boa aquele mercado. Quando você ouve falar que a bolsa caiu 3%, 4%, é porque a expectativa está muito ruim com a economia daquele país. Pensa bastante sobre isso, é um assunto muito amplo, vale muito a pena conhecer mais sobre isso. Né? Dentro da Latos, dentro do Latos Responde, outros programas que a gente tem aqui no YouTube da Latos, a gente tem vários itens que falam sobre o mercado financeiro, composição, dentre outras coisas, tá? Então vale muito a pena estudar isso, vale muito a pena se aprofundar, certo? Espero ter ajudado a todos aí. Deixa aí nos comentários aí qual é o assunto que você quer ver na próxima aula aqui e deixa seu like aí. Beijo para todo mundo. Até a próxima aula.